Neste vídeo vamos apresentar os processos de estruturação dos projetos de agricultura de precisão, que são base para a geração de mapas de fertilidade, mapas de aplicação a taxa variada e mapas de produtividade. Por definição, o Projeto de Agricultura de Precisão, PAP, define no sistema campeiro um conjunto de dados georreferenciados com um atributo quantitativo, sendo que esse atributo apresenta variabilidade espacial em uma determinada área, como, por exemplo, o teor de fósforo, a densidade do solo, a produtividade de lavouras e assim por diante. Essa unidade espacial seríamos, vamos assim dizer, os talhões. O processo de estruturação de um projeto de agricultura de precisão, ele tanto pode ser realizado através da importação de dados de arquivos, né, de arquivos georreferenciados, ou então simplesmente pela digitação na planilha de dados das coordenadas e do atributo da variável que se está gerando o PAP. Abrindo o módulo de agricultura de precisão e acessando o link Projeto DAP Amostras, nós abrimos essa tela onde são executados os procedimentos para a estruturação de projetos de AP. Inicialmente é mostrado produtor, a propriedade, seleciona-se o talhão. Ao selecionar o talhão, aqui na guia Pontos Amostrais é mostrado o desenho desse talhão. E aí, então, a digitação dos dados referentes ao projeto de agricultura de precisão é feito nessa planilha aqui, que tanto pode ser feita por digitação, né, ponto a ponto, ou então a partir da recuperação de alguns dados amostrais, né? Então vamos pegar um exemplo de uma área, de uns pontos de amostragem. Então, ao pegar os pontos de amostragem, né, que foi gerado na malha de amostragem, os meus são mostrados aqui. Muito bem, eles ser inseridos a partir de uma determinada coluna nesta planilha. Outra situação é nós, e vamos ilustrar, é pegar os dados que estão em um arquivo, seja TXT ou um arquivo CSV, né? Então nós temos aqui um exemplo de análise de solo. Então ele vai abrir a planilha dessa análise de solo, estão ali os números de cada amostra, né? E as variáveis, pH, matéria orgânica, fósforo e assim por diante. Então mostra aqui todo o conjunto dessa análise de solo. Mostrando então que esse conjunto de dados inicia na coluna, na linha 2 e vai até a linha 20. Então nós alteramos aqui linha 20. Bom, o outro procedimento, veja bem, é nós associarmos a essa planilha, veja bem que nós só temos aqui na planilha somente os valores referentes aos atributos químicos que foram feitos na análise de solo. Então nós temos que associar agora a esse conjunto de pontos, e aí tem que ter absoluta certeza da correspondência, que esta ponto 1 corresponde exatamente ao ponto 1 aqui, né? Então nós informamos, olha, nós vamos a partir da coluna 30 colocar as coordenadas na planilha. Feito isso, né, é mostrado na planilha de dados, exatamente na coluna 30 e 31, as coordenadas geográficas em UTM, E e L. Muito bem, também é apresentado aqui E, coluna 30, N, coluna 31. Muito bem. Agora, então, nós vamos estruturar, a partir daí, estruturar os projetos individuais de cada variável. Então, por exemplo, tomamos como exemplo a matéria orgânica. Então, informamos aqui, nós podemos fazer um PAP de forma individual, colocamos aí MO talhão 1. Por exemplo, matéria orgânica do talhão 1. T1. Variável, e aí escrevemos aqui, matéria orgânica. Muito bem. É importante registrar o
o detalhe é o seguinte, também informar o ano. Feito isso aqui, informado, matéria orgânica, temos que informar aqui também qual a coluna do atributo. Então, coluna 5, matéria orgânica. Registramos o PAP. Muito bem. Queremos registrar fósforo. Então, vem aqui, coluna, atributo da coluna 6, né? Mudamos o nome do projeto, o nome da variável, a descrição da variável, e registramos o projeto de agricultura de precisão. E assim pode ser feito para todas as colunas, para todas as variáveis que estão expressas nessa planilha. Passamos aqui ao potássio, 7, né? Potássio talha 1, então pode-se colocar qualquer nome, né? Potássio. E assim registrar o projeto de agricultura de precisão. Esse também critério, ele pode ser expandido. Aqui nós fizemos um exemplo de forma individual, mas é possível nós fazermos esses projetos, uma vez informado o ano do atributo. Entramos em seleção múltipla e, por exemplo, selecionamos ali, botamos, por exemplo, coluna 9, informa se a coluna é 9, cálcio T1, variável cálcio. Variável 10, magnésio. Então você coloca ali Mg, T1, CTC. Muito bem, então você pode fazer o número que se for possível, e aí então chegamos aqui e registramos. Então, projetos registrados na base de dados. Uma função que é disponível neste formulário de cadastro de projetos de AP é a obtenção de uma análise estatística do conjunto de dados de uma determinada variável. Para tanto, se identifica a variável que se quer fazer esse estudo, por exemplo, potássio, e aqui na guia em pontos amostrais, né, se identifica a coluna, né, ao clicar sobre a coluna, a coluna de dados, é apresentado, então, o valor no mapa de cada um desses, do valor de cada ponto, bem como, então, a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação e o erro amostral. Respectivo ainda aos dados dos projetos existentes, a partir de que eles são cadastrados, nessa guia, nesse quadro, se obter os dados de cada um desses projetos. Por exemplo, selecionando-se matéria orgânica, ele mostra lá que são 19 pontos. Ao recuperar, é mostrado os dados respectivos a cada matéria orgânica. E indo na planilha de dados, é apresentado então para cada ponto amostral as respectivas coordenadas e o respectivo valor da variável. No caso, aqui pode-se fazer edições, alterações de valores, inclusão de novos pontos. Entretanto, ele não pode ser salvo com o mesmo nome, que nós tínhamos aqui nesse caso. Deverá ser salvo com um novo nome, por exemplo, ali coloque-se Z do atributo, e aí então um novo nome aqui, conseguindo aquelas informações que nós apresentamos anteriormente nesse vídeo. E aí registra esse novo. Posteriormente se vê em pontos amostrais e procede-se à exclusão desse projeto. Um projeto de agricultura de precisão, como definido no sistema CR Campeiro, é um conjunto de dados de uma variável contínua cujos pontos amostrais encontram-se georreferenciados dentro de um espaço de referência que vem a ser uma unidade de produção. A análise geoestatística fornece um conjunto de elementos para interpretar a aleatoriedade dos dados da variável, considerando que os mesmos tenham uma vinculação entre si no espaço de referência, definindo assim que os dados dessa variável apresentam continuidade espacial, o que estabelece uma função de correlação espacial. O uso do semivariograma é uma das ferramentas mais utilizadas para representar a continuidade espacial de uma função aleatória em uma determinada direção de um vetor. Assim, o estudo da continuidade ou dependência espacial da variável em estudo é realizado através dessa ferramenta.